Não é só técnica, Rogério Ceni. É hierarquia, é contexto, é proteção ao menino da base. Quem decide não é o garoto, quem decide é o treinador. Se ele é jovem demais para ser titular com frequência, como é maduro o suficiente para carregar nas costas o peso de um pênalti que define o futuro do clube na competição mais importante do continente? Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, muita gente tá pistola com o Rogério Ceni, né? Muita gente aí tá pedindo a saída de Rogério Ceni. Eu fui um cara que eu nem pedi a saída de Rogério Ceni aqui, porque eu já pedi tanto no ano passado que eu já tô de saco cheio já. E tá falando fora Ceni, Ceni é um péssimo treinador, o que Ceni faz no Bahia outros treinadores faria. Eu falo isso aqui direto, quem me acompanha aqui sabe. Eu tenho um vídeo lá no Instagram lá, que eu nem posto muito, mas tem um vídeo meu que foi o penúltimo vídeo que eu postei, que eu falava o que é que o Rogério Ceni fez no Bahia que outro treinador não faria. Eu postei esse vídeo no final de 2025, né? Mas muita gente me criticou no TikTok mesmo. Teve gente que desceu a lei em mim, dizendo que eu conversava demais, BBB, bababá. E eu falei, cara, o que o Rogério Ceni fez no Bahia, o Cuca faria, o Dorival Júnior ia fazer a mesma coisa, o Renato Gaúcho ia fazer a mesma coisa, o Diniz faria a mesma coisa, né? O Roger Machado faria a mesma coisa, porque o Bahia tem um elenco que é qualificado. O Rogério Ceni, quando ele tem que usar a mente dele para mexer na equipe, fazer a equipe voltar a jogar bola, ele caga tudo, velho. Ele perde tudo, entendeu? Então o que ele faz, outros fariam, velho. Aí tem um cara que falou, Diniz, rapaz, você quer botar Diniz no Bahia e no lugar de Rogério Ceni, Diniz fazendo merda. Eu falei, cara, eu não quero botar Diniz no Bahia, eu não quero botar ninguém no Bahia. Eu acho que o Bahia tem scout bom, o Bahia tem profissionais bons para conseguir um bom técnico. O que eu disse é que, já que Diniz, você falou que Diniz faz merda lá no time que ele tá, o Rogério Ceni tá fazendo o que aqui no Bahia? Merda por merda, tu vai fazer a mesma merda. É isso que eu tô falando, o que o Rogério faz aqui, outros treinadores fariam, que era besteira também. E outros poderiam fazer coisas melhores. Poderia ter levado o Bahia já em uma final, ou pelo menos em uma semifinal de Copa do Brasil. Mas vamos ver aqui o que foi que o Márcio Martins falou, que às vezes quando tem alguém que tem nome na mídia fala, talvez vocês consigam entender, né, o que é que eu tô tentando falar, que o Rogério Ceni, já tem tempo que eu falo que um Rogério Ceni no Bahia para ganhar título fica muito mais difícil. Pode ganhar? Pode. Porém, se é difícil ganhar um título com o Rogério Ceni no comando, fica muito maior. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Não é tão tranquilo falar de frente sobre o que eu vou abordar aqui neste conteúdo. Porque não é sobre uma eliminação. Não é sobre perder um jogo nos pênaltis dentro de casa, com o estádio lotado. É sobre expectativa, é sobre investimento, discurso de evolução. E no fim das contas, a sensação de que tudo desmoronou em 2 jogos. Vamos analisar o trabalho de Rogério Ceni, as escolhas no jogo contra o O'Higgins. O jogo decisivo, a questão do pênalti do garoto Del, de 17 anos. A postura do treinador depois da eliminação e principalmente o que isso tudo diz sobre o futuro do Bahia. Vamos lá? A eliminação do Bahia na Copa Libertadores da América não é uma derrota na disputa de pênaltis. Não é só mais uma frustração. É um recado duro sobre onde o Bahia está errando quando o jogo realmente importa. O Bahia passou o ano inteiro construindo um discurso de evolução. 2 anos seguidos na Libertadores, investimento alto, elenco reforçado, estrutura de ponta, promessa de novo patamar. Tudo isso tinha como vitrine principal a Copa Libertadores mais uma vez. E é aqui, na Libertadores, que o projeto é testado de verdade. E o que aconteceu? Caiu em 2 jogos, 180 minutos jogados fora. Meses de trabalho que acabaram na estaca zero. E aí a gente precisa falar de quem comanda esse processo, de quem está à frente, o técnico Rogério Ceni. Desde que chegou ao Bahia, existe um padrão preocupante no treinador do Bahia. Em pontos corridos, o time até consegue competir. Oscila, mas briga. Agora, quando vira mata-mata, quando o jogo vale vida ou morte, a história muda. O time do Bahia sente, as decisões ficam confusas, a leitura do jogo falha e a eliminação vira rotina. Basta fazer um histórico recente.
Isso não começa da agora. Ao longo da carreira como treinador, Rogério Ceni acumula quedas em confrontos decisivos e no Bahia essa marca começa a se repetir. E aí fica a pergunta, é coincidência ou é característica? Mas o ponto mais delicado dessa eliminação contra o O'Higgins tem um nome. O pênalti cobrado por Del, um garoto de 17 anos de idade. Durante a temporada, quando a torcida pedia desde o ano passado mais minutagem para o menino, o discurso de Rogério Ceni era claro. Ele é muito jovem, ele precisa amadurecer, ainda não está pronto. E de repente, esse mesmo atleta, esse menino, está assumindo a responsabilidade de uma cobrança decisiva numa Copa Libertadores sob pressão absurda da torcida. Depois do jogo, na coletiva, a justificativa do treinador foi que o jogador pediu para bater e que estava bem nos treinamentos de penalidades. Só que em jogo decisivo não é treino, não é só técnica, Rogério Ceni, é hierarquia, é contexto, é proteção ao menino da base. Quem decide não é o garoto, quem decide é o treinador. Se ele é jovem demais para ser titular com frequência, como é maduro o suficiente para carregar nas costas o peso de um pênalti que define o futuro do clube na competição mais importante do continente? Aqui não é sobre culpar o menino, longe disso, muito longe. É sobre questionar quem o colocou para cobrar. Quem colocou sobre os ombros de Del essa responsabilidade. E o prejuízo aqui não é só emocional. Ao cair precocemente na Libertadores, o Bahia também fica fora da Sul-Americana. Ou seja, o clube se planejou para ser protagonista internacional. O discurso foi esse. E termina sem competição continental. Porque se passasse dessa fase e caísse na próxima, como aconteceu no ano passado, tinha Sul-Americana. Agora nenhum nem outro. O goleiro Ronaldo, ao final do jogo, falou em dar uma resposta. Mas que resposta é essa, Ronaldo? Ganhar o estadual? Com todo respeito ao Campeonato Baiano, né? Isso não pode ser tratado como redenção. O Bahia tem mais de 50 títulos estaduais, ganha estadual com elenco inferior, com treinador inferior, com estrutura menor. Estadual não mede, nunca mediu a evolução de um projeto, nem mesmo antes da SAF. Não mede ambição continental. Comemorar Campeonato Baiano como compensação, pelo amor de Deus, é diminuir o próprio tamanho do Bahia. Galera, é isso aí o que... né, vou deixar aqui o canal do Márcio Martins. Cara, o Márcio Martins, ele deu uma aula aí falando tudo que eu acho que qualquer torcedor consciente queria falar. Irmão, o que o Rogério Ceni, né, ele se perde nas próprias desculpas dele. Eu falava isso muito no ano passado. O Rogério Ceni, eu parei de assistir coletiva de Rogério Ceni porque ele acabava se perdendo nas próprias desculpas que ele inventava os fracassos, né? Quando o Bahia perde um Del no banco, a gente pergunta, por que não bota Del? Ele fala, porque o Del, porque ele queria proteger o Del. Quando o Everaldo chegou, que foi muito contestado a chegada do Everaldo, cara, por que traz Everaldo? Eu fui o primeiro a bater aqui. Irmão, eu não tenho essa raiva toda de Everaldo, não. Eu sou um cara aqui que eu não odeio o Everaldo como muitas pessoas odeiam ele, não. Mas na minha visão não tinha precisão de Everaldo vir com o Del jogando bem. E aí o Rogério Ceni falou que trouxe o Everaldo porque nenhuma disputa, nenhuma competição grande que precisa botar um cara para buscar o gol, ele não quer botar essa pressão nas costas do menino. Porém, ele percebeu que o Everaldo não vai dar, e aí ele bota o Del para entrar em um jogo de Libertadores e principalmente bota o Del para bater o pênalti no jogo que vale como é que eu posso dizer? Vale o planejamento, o calendário do Bahia do ano todo. O Del, e aí ele usa o campeonato, a Copa do Mundo Sub-17. E aí um comentarista pega, né, e questiona ele, mas o Del bateu mal lá e perdeu o pênalti também. No Sub-17, que ele usou como exemplo porque ele botou o Del. Então assim, o Rogério Ceni, ele não tem coerência nas suas desculpas. Ele mesmo se passa na desculpa dele, né? Enquanto ele, aí em um jogo, ele fala que perdeu fora de casa porque o campo era ruim. No outro jogo ele perde dentro de casa também, o campo é bom. E aí ele não tem como falar do campo, ele vai falar de uma viagem. Aí no outro ele perde dentro da Fonte Nova, que o campo é bom e não precisou viajar.
E aí ele vai inventar lá que tava inventando muito, que tava, ele se perde, sendo que a maioria das vezes que a gente perde é com incompetência dele. Tá ligado? É incompetência dele. Por que a incompetência dele? Eu vejo muita gente falar, mas o Rogério não entra em campo, não é o Rogério que perde gols. Cara, se o time. Rogério Ceni já tem 2 anos e alguma coisa aí na frente do Bahia. E o time continua com os mesmos erros. Ele não consegue corrigir esses erros do Bahia todo dia no treinamento. Ele não consegue corrigir esses jogadores. Os jogadores estão acomodados então, pai. Se toda vez o Jean Lucas sumir em um jogo grande e não é substituído, ele vai continuar jogando só quando ele quiser, porque o treinador não tem cunhão de botar ele no banco, né? O Ademir, todo jogo ou é 9 ou é 90, ou é 9 ou é 90. E o Ademir continua sendo titular, não chega um para botar o Ademir no banco. O Ademir vai fazer o quê? Sabe? O que a Ademir vai fazer? Como é que o Ademir vai falar assim? Não, eu tenho que melhorar isso aqui, eu tenho que ficar pelo menos uma média jogando bem aí 2, 3 jogos seguidos. Como é que o Ademir vai fazer isso se no outro ano que vai contrata jogador para ser reserva dele? O Ademir tá ali, ó. O time do Bahia está acomodado porque o técnico não consegue extrair mais dessa equipe. O técnico ele não consegue dar um passo à frente. E eu digo a você, tá chegando o momento do Rogério Ceni cair. Isso aí vai chegar um momento, vai ficar insustentável, cara. Vai ficar insustentável ter o Rogério Ceni na frente do Bahia. Exemplo, o Rogério Ceni tem 2 Bavi seguidos aí, né? A não ser se aconteceu uma tragédia do Bahia ou do Vitória foi eliminado nesse fim de semana. Mas tudo indica que o Rogério Ceni vai ter 2 Bavi em menos de 5 dias. Irmão, se ele perder um Bavi desse, o Rogério Ceni vai ser um dos caras mais odiados aqui no Bahia, na Bahia, irmão. Aonde esse cara não vai poder sair dentro de casa pra nada. Porque até os vizinhos dele vai estar enchendo o saco dele. Tá entendendo? E os jogadores também. Então, assim, tá encurtando as desculpas do Rogério Ceni. E vai chegar um momento que vai ser ali, pai. Não vai ter jeito. Ele vai ter que pedir pra sair igual o Renato Paiva pediu. Chegou um momento que o Paiva não tinha mais desculpa. O Paiva não tinha mais o que falar. E o Paiva começou a apertar a mente do Paiva ali. O Paiva não aguentou. A mesma coisa vai ser o Rogério Ceni. Ele já tá pegando a visão que a mídia do Brasil, não só da Bahia, a mídia do Brasil já está dando porrada nele demais. O Piado, que é muito visto pelo Brasil todo, já está começando a bater nele. Tá ligado? Já está começando a botar a cara dele aí na berlinda. Outros comentaristas já estão pressionando ele. Isso é que ele não queria. Nos outros anos, a mídia não pressionava muito ele era blindado, né? Mas dessa vez, né, a gente já viu aí o Edu Dracena já pressionando ele, né? A gente já viu aí o jogo aberto aí, o jogo aberto nacional, né? Detonando ele. A gente já viu aí o Mauro César detonando ele, né? A gente já viu o Piado, a gente tá vendo o TNT, a ESPN, todo mundo detonando o Rogério Ceni. Isso aí tá queimando ele no Brasil todo. Vamos ver o que é que ele vai resolver aí. Amanhã não, que amanhã é contra Jacuipense. Amanhã não tem nem pressão, ele não tem nem obrigação, é o dever. Se ele tem um pouco de caráter junto com os jogadores, ele tem que ganhar amanhã, entendeu? Agora, os 2 Bavi é obrigação. E ganhar bem, ganhar bem. Ele ainda deu a sorte de nenhum dos 2 Bavi ser no Barradão, porque aí sim a porra ia ser a Vera. Aí sim a porra ia ser a Vera. Ele ainda deu essa sorte que os 2 vai ser na Fonte Nova. Mas eu, particularmente, desde o final do ano passado, desde que ali, setembro, não, desde agosto ali, até dezembro, eu comecei a pedir que eu acho que o Rogério Ceni já estava insustentável no Bahia. Eu acho que o Rogério Ceni não podia extrair mais. Para mim, ele foi um técnico meia boca, foi um técnico que foi bom dentro de casa e ruim fora de casa. É um 50%. 50% é meia boca, né? Para mim foi um técnico meia boca. Iniciou o ano com ele. Ele volta para mim a ser um técnico meia boca com essa eliminação aí. E agora outras pessoas estão vendo isso aí, não é só eu, né? Mas vamos ver aí até quando é que o Rogério Ceni vai ter um trabalho aí sustentável. Eu sei que ele só tem agora Brasileirão, né? Só tem Copa do Brasil. Provavelmente ele não vai ter jogo pequeno para estar tapeando a torcida, porque antigamente ele perdia fora de casa, mas pegava um time na Copa do Nordeste dentro de casa, ou pegava um time na Copa do Nordeste fora. E aí a torcida já tinha aquele tempo para amansar o coração. Agora não. Agora ele vai pegar o Corinthians. Vamos só um exemplo, que ele já jogou contra o Corinthians. Mas vamos lá, ele vai pegar o São Paulo, depois vai sair para pegar o Grêmio, depois ele volta para pegar o Vasco, depois ele vai sair para pegar o Internacional. E assim, pai, é só time grande lá e cá, lá e cá. Ele não vai ter tempo de inventar desculpa nem de respirar. Mas vamos ver o que é que vai dar aí do Rogério Ceni daqui pro final do ano. Eu tô até ansioso para ver como é que vai ser esse Bahia depois dessa eliminação vexatória, porque ninguém esperava
Eu acho que nem ele esperava. E agora eu fico aí curioso de saber o que é que o Bahia agora vai almejar nesse resto de ano, né? E qual vai ser as coletivas de Rogério Ceni daqui pro final do ano. Acho que daqui pro final do ano eu vou ver todas as coletivas de Rogério Ceni, que eu quero ver como vai ser a desculpa deles quando houver algum fiasco, que eu espero que não venha para ele não precisar dar desculpa. Mas é isso aí, galera, já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.